Jesus, ele é uma fonte inesgotável de alimento espiritual, de aprendizado, de unção, de capacitação para a gente viver uma vida vitoriosa. Jesus, ele é assim. Quando eu falo de vida vitoriosa, eu estou falando para você sobre vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, sobre as tentações, sobre as doenças, sobre o fracasso financeiro, vitória nos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Deus planejou para você uma vida vitoriosa. Deus não planejou para você uma vida de fracassos, uma vida onde você passa por esse mundo com sofrimentos, lutas que não se acabam nunca, que você não consegue ver uma saída, uma luz no final do túnel. Isso não é plano, não é propósito de Deus para você. A gente passa por lutas, mas toda luta tem que ter um fim. Quando você está envolvido numa luta na sua vida e aquilo não acaba nunca, tem alguma coisa de errado aí. Você pode identificar que é preciso, num momento como esse, você se posicionar para lutar de forma a expulsar, a terminar aquela fase, porque existe uma outra fase esperando por você. Jesus não conquistou essa vitória para poder voltar ao céu e dizer: tá vendo, eu sou o cara, viu só o que eu fiz? Arrasei com o inferno, acabei com o diabo. E nós? Não, Jesus conquistou essa vitória por nós. Ele não tinha nada para provar para ninguém, absolutamente para ninguém. Ele conquistou essa vitória para nós. Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 37, diz assim, eu estou pegando aqui o contexto, né, anterior, nos versículos anteriores, é como se Paulo viesse dizendo o seguinte, resumidamente: nós passamos por poucas e boas, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você está entendendo que a palavra de Deus, a Bíblia, chama a cada um de nós, não simplesmente de vencedores, mas de mais que vencedores. Então eu quero falar para você sobre esse caminho de vitória que se faz através da imitação de Jesus. Quando a gente fala aqui, quando a Bíblia usa esse termo aqui, nos tornarmos imitação de Cristo, não é meramente como a gente brincando faz de imitar alguém. Quando a Bíblia fala sobre nós sermos imitadores de Cristo, é que nós sejamos um reflexo dele, é que nós sejamos um clone de Jesus, quase que isso, um clone de Jesus, que nós manifestemos o caráter de Jesus nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, naquilo que a gente faz, que a gente seja uma imitação de Cristo. Não uma caricatura de Cristo, mas uma imitação de Cristo. Que nós sejamos um reflexo dele. E eu quero falar para você sobre esse caminho para uma vida vitoriosa que se faz através da imitação de Jesus. Eu tenho aqui alguns pontos para você. O primeiro deles, em primeiro lugar, confie em Deus. Confiar em Deus não simplesmente como o pastor confia, como o pessoal da banda confia, ou como um amigo seu confia. A gente está passando por esse período onde a gente tem tido notícia ruim todo dia. Todo dia você liga a televisão e é notícia ruim para todo lado. E além das notícias ruins, você tem fake news que você fica perdido sem saber quem é que está com a verdade, quem é que não está. Uma coisa eu posso garantir para você: o nosso Deus não mente. Nele você pode confiar. Talvez você não possa confiar no jornal televisivo, talvez você não possa confiar na mensagem que você recebeu pela internet, talvez você não possa confiar naquela notícia que foi dada a respeito do número de mortos, se está morrendo mais gente ou menos gente, se é fake, se é mentira, se é verdade. Mas no nosso Deus, no Deus da palavra, você pode confiar. Em segundo lugar, não tenha receio de confiar a sua vitória. Seja um imitador de Cristo e confesse a sua vitória como Jesus confessava a vitória dele. Jesus nunca, em nenhum momento, falou da sua morte sem confessar a sua ressurreição. Nunca Jesus virou para os discípulos dizendo: meus queridos, daqui a um tempo eu vou ser preso, vou ser levado pelas autoridades e olha, o bicho vai pegar e eu vou morrer. Gente, eu vou morrer. Não, Jesus, ele não escondia
não tentava tapar o sol com a peneira, não escondia a realidade. Ele dizia, olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser maltratado, vai ser crucificado, eu vou morrer, mas no terceiro dia você pode me esperar lá na porta da sepultura, porque eu vou sair lá de dentro. Ele não teve um momento em que ele apenas falasse da morte sem confessar a sua vitória sobre a morte. Por que eu devo manter essa minha confissão de fé, como Jesus mantinha? Por que eu devo manter nos meus lábios uma declaração a respeito de uma vitória que eu não estou vendo, não está próxima de acontecer? Eu estou crendo nela, esperando por ela, ela não chegou até agora. Então por que eu devo manter uma confissão de fé? Seja um imitador de Jesus, porque esse é um caminho de vitória. Em terceiro lugar, não se deixe vencer, seja um imitador de Jesus, seja um imitador de Cristo. Não deixe de fazer o bem, porque você fazendo bem, você está... É uma semeadura que você está fazendo. Não desanima disso aí. Pastor, mas não estou vendo ainda o resultado. Não desanima. Não se deixa levar pelo desânimo. Como Jesus, seja um imitador de Jesus. Seja um imitador de Jesus. Hebreus 10, 36, o versículo 36 diz assim: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, porque de repente é uma promessa que você está crendo nela, mas ela não aconteceu no dia seguinte que você começou a crer. Você começou a crer hoje, não aconteceu amanhã, não aconteceu na semana que vem, não aconteceu no mês que vem. Não desanime, não se deixe levar pelo cansaço. Não desanime. Jesus não desesperou, não se desanimou. Haja em concordância com a palavra de Deus. Não tente fazer as coisas de uma maneira simplesmente reagindo às situações. Faça como Jesus fazia. Haja em concordância com a palavra de Deus. O convite não é para você ser imitador de Pedro, para você ser imitador de Paulo, é para você ser imitador de Jesus. Se Jesus estivesse calçando os meus sapatos, nessa circunstância, nessa situação que eu estou vivendo aqui, o que ele faria? Como é que ele agiria? O que ele diria? O que ele faria? Eu tenho certeza de uma coisa: ele agiria de acordo com aquilo que a própria palavra diz. Você ter uma atitude de confiança, como Jesus tinha, é o oposto de uma atitude de ansiedade e preocupação. Mas eu não sei, os dias são maus, está muito difícil. Confie em Deus. Haja como Jesus agiria. Uma atitude de fé é diferente de uma atitude de desconfiança, de incredulidade, de dúvida. Sabe, nós somos de carne e osso. E frequentemente nós somos tentados a duvidar, nós somos tentados a ficar ansiosos. Mas a gente não pode permanecer ali. A gente não pode ficar parado ali. A gente tem que seguir em frente, nos lembrando de sermos imitadores de Jesus. Sabe, uma atitude de servir é uma atitude que imita a atitude de Jesus, que disse: olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Sabe, nós precisamos nos lembrar disso, que nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo, para nós sermos aqueles que manifestam o caráter, que manifestam o pensamento, as palavras, as atitudes de Jesus. E isso é um caminho de vitória. Quando a Bíblia nos convida para sermos imitadores de Cristo, imitadores de Jesus, veja só o seguinte: Jesus, ele confiava em Deus. Tudo isso que a gente citou aqui, todos esses pontos que a gente citou aqui, confiar em Deus, não desanimar, sermos coerentes, não se deixar vencer pelo cansaço, pelo desânimo. Jesus, ele seguiu todos esses passos. O que ele obteve no final? Derrota? Foi crucificado? Foi sepultado? Ficou na sepultura? Nunca mais ninguém viu? Não. As atitudes dele estavam conduzindo Jesus para um caminho de vitória sobre o inferno, sobre a morte, sobre as maldições. E a Bíblia agora nos convida que nós tenhamos a mesma atitude dele. Eu garanto para vocês uma coisa: quando nós imitamos Jesus e mantemos em alta a nossa confiança em Deus, nas promessas, na palavra, não desistimos, não desanimamos, continuamos perseverando, vamos em frente,
lá na frente. Pode ser que o milagre que você e eu esperamos não aconteça amanhã. Pode ser que não aconteça daqui a uma semana, mas nós estamos caminhando na direção de um milagre. Nós estamos caminhando na direção de um milagre. Nós estamos caminhando na direção de um propósito, e esse propósito não é um propósito de fracasso, de tristeza, de abandono, de perdas. No meio do caminho, nós podemos enfrentar muitas lutas, muitas barreiras, muitas dificuldades, mas se nós não desanimarmos como Jesus não desanimou, se nós confiarmos como Jesus confiou, se não nos deixarmos vencer pelo cansaço, se nós perseverarmos em manter em alta a nossa confissão de fé, nós vamos alcançar essa vitória que já foi conquistada para nós por Jesus. Ela só está lá nos aguardando. Ela só está esperando por nós. O diabo quer impedir que a gente conquiste essa vitória. Mas em todas as lutas, problemas, adversidades que a gente possa encarar, nós somos mais que vencedores. Vai passar e nós vamos chegar aonde Deus propositou que a gente chegasse.